Olá pessoal, meu nome é Ian e essa é a nossa terceira aula de espanhol do Explica Enem. Hoje nós vamos trabalhar os gêneros textuais mais frequentes nas questões de espanhol no Enem. Bom, e para isso nós vamos partir da pergunta: o que é um gênero textual? Um gênero textual é uma designação, uma categorização, um nome que nós damos a um texto devido às suas particularidades e que nos faz distinguir ele de outros. Para ficar mais claro, vamos fazer uma comparação com os gêneros musicais. Nós temos, por exemplo, a música eletrônica, o sertanejo, o pagode, entre outros. E o que nos faz diferenciar um do outro é justamente o fato de terem melodias, ritmos, letras diferentes. E o mesmo o gênero, com relação ao gênero de filmes. Nós temos ação, terror, drama, comédia, e nós distinguimos um do outro por causa do enredo, da maneira como o filme é contado, entre outras coisas. Bom, e nós também teremos os gêneros textuais, como, por exemplo, um artigo científico, um script, uma receita e muitos outros. E quando nós estamos falando de gêneros textuais, nós estamos falando de textos. Por isso é muito importante nós pensarmos nesses dois Fs, forma e função. Bom, vamos observar esses dois objetos e pensar nesses dois Fs. No primeiro nós temos um copo e no segundo nós temos um prato. Se nós pararmos para pensar com relação à forma, ao formato, eles são circulares, porém um é cilíndrico e o outro é chato. De material, parece ser de vidro, o outro de porcelana. E se nós formos parar para pensar na função, um serve para ingerirmos bebidas e o outro para ingerirmos alimentos sólidos. Ou seja, já começa aí a diferenciação. Porém, mesmo quando muito similares, também há diferenças tanto nas suas formas quanto nas funções. Bom, apesar de todos esses recipientes serem usados para líquidos, nós sabemos que eles são usados para líquidos diferentes. E é justamente sobre isso que nós vamos falar com relação aos textos, que, apesar de terem formatos, formas e funções similares, muitas das vezes eles são diferentes uns dos outros devido às suas próprias particularidades. Vamos observar esses dois textos. Texto 1. Es horrible. La gente estudia, termina su carrera y ¡zas! Se va al extranjero. Como sigamos así, este país se va a ir al extranjero. Texto 2. Para que esse monte de creme dental é que eu tenho que escovar os dentes após todas as refeições? Bom, no primeiro texto, além do humor, porque nós vemos a Mafalda tendo que mudar a sua fala porque está sendo repreendida pela mãe, ela provavelmente falaria algo impróprio, ela também faz uma análise da conjuntura política do seu país. Então aí nós temos tanto o humor quanto a crítica. E é isso que faz com que essa tirinha seja considerada uma charge. Já no texto 2, na tirinha da Turma da Mônica, nós temos só humor, por isso seria uma tirinha de gibi. Bom, e quais são os gêneros textuais mais recorrentes nas provas de espanhol? São as notícias, poemas, poesias, campanhas publicitárias, artigos de opinião, letras de músicas, charges, entre outros. Nós vamos começar falando das notícias. Bom, primeiro é importante diferenciar o que é uma notícia de uma reportagem. Vamos pensar nesses dois programas muito conhecidos. O Jornal Nacional, ele apresenta notícias, porque são apresentadas de maneira mais rápidas, enquanto o Fantástico, ele traz reportagens, porque são de maneiras mais aprofundadas, há comentários de especialistas, entre outras características. E quando nós pensamos em notícias, elas respondem a essas 5 perguntas jornalísticas, que são o que, quem, onde, quando e por quê. Bom, vamos observar esse texto, essa notícia, e eu quero que vocês me ajudem a encontrar a resposta a essas perguntas nesse texto. Brasil eliminado del Mundial. Bélgica lo superó 2-1 en vibrante partido. Amenazantes como lo han sido en todo el Mundial de Rusia 2018, los Diablos Rojos belgas mandaron a Brasil al infierno al imponerse 2-1 este viernes en los cuartos de final y avanzar a las semifinales donde se encontrarán con Francia. Vamos lá. O quê? Sobre o que está se falando? Sobre o fato de que mandaram a Brasil al infierno. Quem? Los Diablos Rojos belgas. Onde? En el Mundial de Rusia 2018. ¿Cuándo? Este viernes en los cuartos de final. E por que? Al imponerse 2-1. Bom, agora vamos falar sobre poesias e poemas. A poesia, ela simplesmente é uma maneira de se extravasar, de expressar sentimentos, sensações e pensamentos. Enquanto o poema, além de buscar esse propósito, ele faz isso dentro de toda uma estética, ele se preocupa com a forma, ou seja,
ele vai se preocupar com a rima, com os versos, com a composição das estrofes, entre outros. Bom, aí no exemplo de poesia nós temos la poesía es liberación y intenté ahogar mis dolores, pero ellos aprendieron a nadar, Frida Kahlo. Aí nós vemos já algo muito mais tranquilo, sem muita preocupação. Enquanto o poema, nós temos aí uma versão em espanhol do soneto de Camões, que se compõe aí de uma maneira característica, com as suas estrofes, com os seus versos. Então, nós temos toda uma preocupação com a composição. Bom, e nós vamos falar também das campanhas publicitárias. É muito importante nós pensarmos que existe diferença entre uma campanha publicitária feita por uma entidade pública e feita por uma entidade privada. Vamos observar esses dois textos. Texto 1. RAE, prevención dentro del hogar, y OFF, prevención fuera del hogar. Texto 2. Chao mosquitos, no acumules agua. Sem criaderos, no hay dengue, zika ni chikungunya. Bom, aí, por mais que os dois tenham propósitos semelhantes, um tem o interesse de vender um produto e o outro pensa simplesmente na questão da proteção e conscientização. Bom, é isso e hasta la próxima.